Bom, o conceito de matriz são tabelas, como essas ou como outras quaisquer, que podem ser escritas de outra forma. Por exemplo, essa tabela aqui, no intervalo de tempo em minuto e as semanas, né, que fala sobre sedentarismo, que está no livro didático. Então, para passar essa tabela, transformá-la em uma matriz, ela ficaria desse jeito aqui, ó. Ela ficaria entre colchetes ou entre parênteses, tá? E essa segunda tabela aqui ficaria dessa forma aqui. Repare que essa aqui, ela tem 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, nós dizemos que ela é uma matriz 3 por 3, ela é uma matriz quadrada. Aqui tem 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, ó, define-se matriz M por N. Então, M por N, uma tabela com M vezes N elementos, dispostos em M linhas e N colunas. Então, olha o exemplo aqui, ó. Essa matriz é uma 3 por 2, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Essa aqui é uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Essa aqui é uma matriz de 2 linhas e 1 coluna. Tá? E a gente chama ela também de matriz coluna, porque ela tem apenas uma matriz, é só uma classificação. Depois nós temos essa matriz que ela tem uma linha e 1, 2, 3, 4 colunas. Então, é uma matriz 1 por 4. E essa aqui a gente chama de matriz linha, porque ela é formada apenas por uma linha. Olha os exemplos. Essa aqui é uma matriz de 2 linhas e 4 colunas, 2 por 4. Ó, geralmente a ordem dela vem colocada aqui no cantinho direito, embaixo, 2 por 4. Aqui ela é 3 por 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5, 3 linhas e 5 colunas. Bom, para a gente representar a matriz, elemento por elemento, a gente representa ele dessa forma assim. Esse A11 não é 11, tá? A11 significa que é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Esse é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Aí esse último está na primeira linha e N coluna. Não sei qual coluna é, né? Pode ter quantas colunas eu quiser aqui. Esse aqui tá na segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. E assim por diante. Se a gente reparar nessa matriz aqui, ó, o elemento que tá na primeira linha, primeira coluna, é o 2. Tá? Se eu for olhar aqui, ó, o exemplo, ó, o elemento que está o elemento 5 tá na primeira linha e na segunda coluna, ó. Primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou dizer que ele é o elemento A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. O elemento 0 está na segunda linha e na primeira coluna. 2, 1. A2, 1. O raiz quadrada de 2 está na quarta linha, terceira coluna. A4, 3. Tá? Então, é só uma representação. Então, a gente tem como escrever uma matriz, inclusive esse exercícios parecidos com esse tem lá na atividade para entregar, para você escrever a matriz A, esse A, I, J, então, ó, a matriz é sempre com letra minúscula, esse aqui tá falando do elemento, o elemento A na linha I, na coluna J. Então, 2 por 3 significa que essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas, na qual o A e J, o elemento, para você calcular o elemento, você vai pegar o valor de I mais 2 vezes o valor de J. E aí, a matriz, ela é mais ou menos assim, ó, 2 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho o elemento da primeira linha, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Ó, então, 2 linhas e 3 colunas, ó, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna e segunda linha, terceira coluna. Se a gente for aplicar essa propriedade, que é o que está pedindo para a gente poder calcular os elementos da matriz, nesse primeiro caso aqui, ó, o I vale 1, o J vale 1. Aqui o I vale 1, o J vale 2. Aqui o I vale 1,
o J vale 3. Aqui o I vale 2, o J vale 1. Aqui, ambos valem 2, tanto o I quanto o J. Aqui o I vale 2, o J vale 3. A gente aplicando essa lei de formação, que seria essa formulazinha, dos elementos, a gente vai calcular assim. O primeiro elemento, que está na primeira linha, primeira coluna. Onde tem o I, eu vou substituir, nesse caso, por 1. Onde tem o J, eu vou substituir por 2. 1 mais 2 vezes 1. Resolve primeiro a multiplicação. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, o primeiro elemento dessa matriz é o 3, que vai estar nessa posição aqui. Depois, nós temos o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então, o I eu substituo por 1 e o J por 2. Resolve primeiro a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E assim por diante, ó. 1, 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. E aí fica a matriz aqui, ó. 3, 5, 7, 4, 6, 8. Tá? E aqui nós temos igualdade entre matrizes. Duas matrizes são iguais se cada elemento desses é correspondente ao elemento da outra. Elas só podem ser iguais se elas tiverem a mesma ordem, tá? Tem que ter o mesmo número de linhas e colunas nas duas matrizes. Então, para elas serem iguais, os elementos têm que ser, ó, o A11 e o B1 tem que ser igual, o A21 e o B21 tem que ser igual e assim por diante, tá bom? Todos os elementos correspondentes têm que ser iguais. Aqui, nós temos algumas matrizes especiais. A matriz quadrada, a gente disse que ela é quadrada, se ela tiver o número de linhas e colunas iguais. Por exemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Uma matriz nula é quando todos os elementos dela é igual a zero. A matriz identidade foi passado na videoaula lá sobre, naquele dia que ela falou sobre a tomografia. A matriz identidade ela é formada por zeros e uns, tá? Ó, chama-se matriz identidade, é matriz quadrada, então tem que ter o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas, de ordem n, em que todos os elementos da diagonal principal, ó, diagonal principal aqui, ó, é igual a 1 e os demais é igual a 0. Adição e subtração de matriz, isso aí também foi falado e eu coloquei lá, tá? Então, quando eu quero adicionar duas matrizes, olha o exemplo aqui. Quero adicionar a matriz A com a matriz B. Primeiro, para a gente poder adicionar elas têm que ter o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas nas duas. E eu vou somar elemento a elemento, ó. 2 mais 0, 3 mais 1, 1 mais 2, 0 menos 1, né? Mais menos 1, fica assim. Aí, pela regrinha de sinal, fica negativo. 1 mais 3 e 4 mais 5, tá bom? Resulta aqui nessa matriz. A matriz oposta, ela vem com um sinalzinho de menos na frente. Então, a oposta de A é só eu alterar o sinal de todas elas. 1 que era positivo fica negativo, 2 que era negativo fica positivo. E assim a gente inverte o sinal de todos os elementos, tá bom? E pra gente, aqui tem as propriedades da adição, que aí é coisas que a gente já aprendeu, tá? E você vai reparar isso nos exercícios. Para subtrair é a mesma coisa, elemento a elemento subtraindo. 2 menos 0, 3 menos 2. Opa, aqui ó. 2 menos 0, 3 menos 2, tá bom? Aí só toma cuidado que na subtração tem a regrinha de sinal aqui, ó. 2 menos 0, 2. Aí aqui, ó. 3 menos 2 fica mais. Então, 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. Aí não tem regra de sinal. Aqui, ó, menos 4 menos 3 fica 4, menos 4 mais 3, que dá menos 1, tá bom? Tomar cuidado com o sinal na subtração. Aí aqui ele pede para somar o exemplo, né? Então, somando as matrizes, dadas as matrizes A e B, obter uma matriz X, de modo que A mais X igual a B. Aqui a gente vai usar aquela regrinha de passar o A para lá.
Então, nós temos que B menos A é igual a X. Então, nós vamos fazer B menos A, certo? Então, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3. 2 menos 1, 1. 5 menos 0, 0. Ó, 5, desculpa. 5 menos 0, 5. 0 menos 3, menos 3, tá bom? Aí, aqui, multiplicação de um número real por uma matriz. Então, se você multiplica um número por uma matriz, é só você pegar número a número e multiplicar ela. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 7, menos 21. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2 terços dá 2, tá? E agora, para a gente multiplicar matrizes, ela é um pouquinho mais complicada. Então, ó, eu tenho aqui duas matrizes e quero multiplicá-las. Então, vamos ler aqui, ó. Cadê? Para saber em qual supermercado, a multiplicação, deixa eu ver, o elemento da matriz produto foi calculado. Vamos ver aqui, ó. Dadas duas matrizes, A e B, o produto de A por B é a matriz C, na qual cada elemento de C é a soma dos produtos obtidos ao multiplicar o primeiro elemento da primeira linha I, né, de A, pelo elemento da coluna J. O segundo elemento da linha I ao elemento da coluna J. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui nós temos, ó, nota que o produto das matrizes A e B, indicado por A vezes B, só é definido, só pode existir se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Se isso não ocorrer, não pode multiplicar, tá ok? Eu vou resolver uma aqui com você no próximo vídeo.